O fechamento de ciclos, como acontece com a finalização de um ano e o início de um ano novo, é um momento muito propício para você fazer reflexões e principalmente analisar toda a sua trajetória, todo o seu percurso no período anterior. E neste momento, se você está se preparando para concursos públicos, eu penso que essa análise ela é fundamental. Você tem que saber tudo aquilo que foi positivo durante o ano de 2018, no que se refere à sua preparação, e aquilo que você já percebeu que não te ajudou muito, ou que simplesmente puxou, limitou o seu avanço na preparação para concursos públicos. E para te ajudar nessa análise, eu quero aqui te apresentar os 10 hábitos que eu tinha quando eu me preparava para concursos públicos e que garantiram a minha aprovação em 4 concursos públicos federais. São hábitos muito simples, hábitos que você consegue implementar na sua rotina de maneira muito, mas muito objetiva e que, se você perceber que esses hábitos podem ser úteis na sua jornada, vale a pena você fazer um teste. Implemente. Se você percebeu que esse hábito foi positivo, que aumentou a sua produtividade, mantenha. Se você percebeu que no seu caso não foi válido, retire da sua rotina, mas o fato é que você tem que pelo menos fazer o teste, porque se você conseguir aumentar a sua produtividade, nem que seja ali em torno de 5 a 10%, você já tem um ganho e isso pode representar o grande diferencial na sua aprovação. Primeiro hábito, acordar cedo. Ainda hoje, eu costumo acordar muito cedo. Eu costumo acordar por volta de 5h15, 5h30 da manhã. Meus filhos ainda estudam de manhã, então eu geralmente acordo, boto as crianças para tomar banho, depois a mãe leva para a escola. Então o fato é que eu sempre tive esse hábito de acordar cedo. E quando eu me preparava para concursos públicos, às vezes eu até antecipava isso um pouquinho. Eu acordava ali 4h30, 4h45. Por quê? Porque na pior das hipóteses, 5h30 da manhã eu já estava estudando. E isso fazia uma diferença tremenda no meu processo de preparação. Porque se você, por exemplo, tem a parte da manhã inteirinha para estudar e você começa a estudar às 5h30, 6 horas da manhã, até meio-dia ou até meio-dia, né, você tem 6 horas de estudos. Se for até 11 horas, você tem 5 horas de preparação. E para quem realmente está estudando de forma profissional, 5 horas de preparação, isso, a médio e longo prazo, realmente consegue garantir a sua aprovação. Portanto, se você não tem o hábito de acordar um pouco mais cedo e desde já começar a se preparar, faça o teste, porque esse pode ser o maior de todos os diferenciais no seu processo de preparação. Segundo hábito, definir uma carga horária de estudos. Quando eu sentava para estudar, no tempo que eu me preparava, eu já sabia exatamente quanto tempo eu tinha que estudar naquele dia. Então eu definia já num planejamento que era feito na semana anterior. Eu já sabia, por exemplo, que na segunda eu teria que estudar 4 horas, na terça eu tinha um tempo maior, talvez estudar 6 horas, na quarta-feira para mim já não era tão produtivo, só tinha 2 horas disponíveis para estudar, mas o fato é que eu sabia exatamente qual a carga horária de estudos que eu tinha que cumprir. E qual era a grande vantagem disso? Eu marcava, eu cronometrava em um aplicativo ou no relógio. E isso fazia com que eu não me levantasse antes de cumprir a jornada, o que é muito comum, diga-se de passagem. Porque quando você senta com aquela perspectiva, né? Ah, hoje eu tenho ali mais ou menos 2, 3 horas para estudar. Aí você fica naquela, né? 2, 3 horas podem significar 1 hora, ou pode significar 2 horas, ou pode significar 3 horas, e aí você arruma a todo instante justificativas para se ausentar dos estudos. Mas quando você define uma hora exata, 1 hora ou 2 horas, 3 horas, as chances de você cumprir aquela jornada, elas são muito maiores. Terceiro hábito, aproveitar o tempo ocioso para estudar. Olha, quando eu me preparava, eu aproveitava todo o tempo ocioso que eu tinha para estudar, independentemente qual fosse ele. Às vezes eu ia para o médico, quando eu ia para o médico, eu já levava meu notebook, ou levava o celular e ficava ali, durante aquele período aguardando a consulta, já resolvendo questões. Quando eu ia trabalhar de ônibus, por exemplo, eu já ia dentro do ônibus com meus resumos, fazendo as revisões que eu tinha que fazer, e aquilo estava dentro da minha programação semanal de estudos. Eu não tinha um outro horário para realizar revisões que não fosse aquele dentro do ônibus. E quando eu chegava no ônibus e não encontrava a cadeirinha para sentar,
me encostava em um local que fosse mais seguro, com uma mão eu ia fazendo a revisão e com a outra eu ia lá, ó, segurando para não cair. Por quê? Porque eu não tinha outros horários. Portanto, você tem que analisar a sua rotina passo a passo para você saber qual o tempo ocioso que você tem hoje e que você pode dedicar aos estudos. Não estou dizendo para você eliminar os seus momentos de lazer. Não. Estou dizendo é que alguns períodos você pode e deve investir nos estudos, porque você vai ter um retorno muito maior. E ainda assim você vai manter os seus momentos de lazer. São só aqueles períodos em que você está ali jogando o seu tempo no lixo, como na fila de um banco, como indo para o trabalho, como você, por exemplo, aguardando uma consulta médica. Esses tempos podem ser muitos períodos, né? Podem ser muito úteis no seu processo de preparação. Quarto hábito, deixar as pessoas cientes de que eu estava estudando. Olha, eu sei que muitas pessoas não gostam de anunciar que estão se preparando para concursos públicos, pelos mais diversos motivos. Agora, eu particularmente sempre deixei isso muito claro. Sabe por quê? Quando eu deixava claro para as pessoas que estavam ao meu redor que eu estava me preparando para concursos públicos, quando eu rejeitava um convite para ir para o aniversário de um familiar, para ir para um evento realizado por um amigo, ou mesmo para participar de algum evento social, as pessoas entendiam que eu estava rejeitando ou recusando aquele convite porque eu tinha um outro objetivo de médio e longo prazo, que era a aprovação em um concurso público. Então as pessoas não ficavam chateadas, diminuía a cobrança. É claro que isso aconteceu comigo. Eu entendo que existem algumas pessoas que quando anunciam que estão se preparando para concursos públicos, acabam gerando um efeito contrário. As pessoas ficam magoadas. Poxa, você agora então só quer se preparar para concurso público, eu não vou nem te convidar mais para participar de eventos da família, a cobrança aumenta. Eu sei que isso também acontece, mas na minha situação, isso foi bastante benéfico. Então se você nunca pensou nisso, eu acho que vale a pena refletir sobre isso. E aí, anuncio ou não? Para algumas pessoas sim, para outras não. Cogite essa hipótese, porque talvez isso possa aumentar muito a sua qualidade no processo de preparação. Quinto hábito, elaborar um planejamento de estudos e cumpri-lo. Eu sempre fui muito disciplinado ao me preparar para concursos públicos. E quando eu falo em disciplinado, o ponto de partida era a elaboração de um planejamento de estudos. Sinceramente, eu tenho muita dificuldade para entender como é que uma pessoa hoje consegue se preparar para concursos públicos sem ter em mãos um planejamento de estudos. Nem que seja um quadro de horários, porque alguns estudam por ciclos, outros estudam por quadro de horários. O que é um quadro de horários? São aquele, você elaborar uma tabela e nessa tabela você inserir quais são as horas que você irá se dedicar aos estudos. E dentro de cada hora você anunciar quais são as disciplinas que você vai estudar. Isso é um quadro de horários. Então, pelo menos um quadro de horários você deve ter, porque senão quando você for sentar para estudar, você vai priorizar aquelas disciplinas que você mais gosta, que você tem mais facilidade e que, na prática, são as disciplinas que você menos precisa estudar. Pelo menos essa é a regra geral. Portanto, se você tem um quadro de horários ou um ciclo de estudos em mãos, você vai estudar da forma que tem que estudar. Você vai distribuir o seu tempo de acordo com as necessidades que você possui em cada disciplina. Sexto hábito, fazer revisões periodicamente. Se você me segue há mais tempo aqui no canal, você já sabe muito bem a importância das revisões em um processo de preparação. Resumidamente falando, para que servem as revisões? Servem para que você possa ter um contato frequente com aquele conteúdo e quanto maior for o seu contato com aquele conteúdo que você estudou no passado, maiores são as chances de você memorizar esse conteúdo e se lembrar desse conteúdo no dia da prova. Então as revisões dentro de um cenário mnemônico são, ou é, né, a técnica mais simples que um candidato pode implementar. Se você até hoje não implementa um processo de revisão dentro da sua preparação, está na hora de refletir seriamente sobre isso. Eu julgo que no meu processo de preparação a revisão teve um papel preponderante e se eu não as fizesse, eu não teria conseguido a aprovação. Sétimo hábito, resolver questões. Eu penso que aqui não é nem necessário ficar aprofundando muito na importância
importância de se resolver questões em um processo de preparação para concursos públicos. Por quê? Porque quando você está resolvendo questões que foram aplicadas em concursos anteriores, primeiro, você está revisando o conteúdo que você já estudou, você está fixando esse mesmo conteúdo, você está conhecendo a forma de abordagem da banca em relação àqueles temas que estudou. Enfim, são várias as finalidades e os benefícios da resolução de questões. Portanto, se você ainda não tem esse hábito, uma coisa eu posso te garantir: você vai ter que implementar na sua rotina. Enquanto você não implementar o hábito de resolver questões diariamente, você não vai avançar para o próximo estágio. Oitavo hábito: ler a lei seca. Eu sei que muitos candidatos têm uma resistência muito grande em ler a lei seca. E por quê? Porque é chato. Porque eu não sou da área jurídica, eu sou da área lá de biológicas, eu sou da área de saúde, eu sou da área de exatas, e eu começo a ler a lei e eu me confundo completamente, não consigo guardar nada do que está escrito ali. Calma, talvez o que você precise é de uma boa orientação para aprender a estudar a lei seca. Mas dependendo do concurso que você vai pleitear, isso é essencial. Sabe por quê? Independentemente de você estudar por videoaulas, ou estudar por um curso em PDF, ou estudar por um livro, o fato é que a maioria das bancas se baseia no conteúdo da lei seca para elaborar questões. Portanto, se você está ali estudando a lei seca, as chances de você acertar as questões na hora da prova serão muito maiores. E se você simplesmente não gosta de fazer isso, porque você não compreende o que está escrito ali, vamos buscar uma metodologia que seja útil para que você possa compreender. Mas não se afastar da leitura da lei seca, porque é ela que vai garantir a sua aprovação em um concurso público. Nono hábito: utilizar um método de estudos. Não sei se você já pensou nisso, né? Em utilizar um método no seu estudo, na sua preparação para concursos públicos. Mas o que seria um método? Um método nada mais é do que um conjunto de etapas que você vai adotar na sua preparação. Ou seja, você sabe exatamente o que fazer quando você senta para estudar. Você sabe quanto tempo você vai dedicar à resolução de questões, quanto tempo você vai dedicar a fazer revisões, quanto tempo você vai dedicar a estudar a teoria, você sabe quando é que você vai ter que realizar, você vai ter que escrever redações, você sabe quanto tempo você vai dedicar para elaborar flashcards, você sabe se é melhor elaborar um mapa mental ou se é melhor fazer anotações ou desenvolver resumos. Isso é um método. Portanto, você vai começar a aplicar o método e à medida que você vai avançando, você começa a perceber aquilo que realmente está sendo útil no seu processo de preparação. Aquilo que realmente está sendo útil, que está lhe garantindo o maior acerto nas provas, você vai mantendo. Aquilo que não é útil, você vai descartando. Isso é um método. Você, quando senta para estudar, já sabe exatamente o que tem que ser feito. Eu, na minha preparação, desenvolvi um método que é o método TARC. Depois, se você tiver interesse, pode postar aqui nos comentários que eu te explico um pouco melhor como é que funciona esse método TARC. Mas o fato é que o método TARC me possibilitava sentar e estudar sem me preocupar com amanhã ou depois da manhã, simplesmente focando completamente naquilo que eu tinha que fazer naquele momento. E isso me dava uma certeza de que nada ficaria para trás. Por quê? Porque o pior que pode acontecer é você estar aqui agora estudando, por exemplo, a disciplina de Direito Administrativo e pensando em eleitoral, em português que falta muita coisa, em raciocínio lógico que você não estudou. Isso trava o seu processo de aprendizagem. Portanto, um método com certeza faz uma diferença tremenda. Décimo hábito: estudar técnicas de memorização. Olha, aqui eu sou obrigado a confessar que no primeiro ano de preparação eu joguei o meu tempo no lixo. E por que eu joguei o meu tempo no lixo? Porque eu não adotava qualquer tipo de técnica de memorização. Para você ter uma ideia, nem revisões eu fazia nos 12 primeiros meses da minha preparação. E só depois que eu comecei a colecionar reprovações e que eu comecei a fazer uma análise mais aprofundada do meu processo, é que eu percebi que eu simplesmente ainda não tinha conseguido boas classificações em concursos públicos, porque quando eu chegava na hora da prova, eu
eu não me lembrava do conteúdo que eu tinha estudado. Se eu não me lembrava do conteúdo que eu tinha estudado, como é que eu iria acertar as questões? A maioria das questões eu ia para a técnica do chute. Quer dizer, não vou nem chamar de técnica do chute. Na época eu nem conhecia algumas técnicas para chutar. Não estou dizendo que se funciona ou não funciona, mas nem isso eu conhecia. Eu simplesmente ia na minha intuição. Essa aqui eu acho que está correta porque é de Deus. E ponto final. Eu ia mais ou menos por esse caminho. Só que aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, comecei a conversar com alguns candidatos que haviam sido aprovados, alguns amigos do meu ciclo de amizade, e comecei a perceber que a maioria deles tinha estudado técnicas de memorização. Isso tinha sido o grande diferencial na aprovação de todos eles. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a aprofundar, comecei a participar de treinamentos, de cursos, e aí sim eu tive aquela noção de que a memorização era uma peça-chave no processo de preparação. Isso é muito óbvio, né? Por quê? Porque para você ser aprovado ou aprovado em um concurso público, você tem primeiro que estudar o conteúdo, compreender aquele conteúdo e guardar o conteúdo na sua memória de longo prazo. Porque se você chega na hora da prova e lembra do conteúdo que você estudou, você vai acertar a questão. E neste caminho aí, para que você possa se lembrar do conteúdo, você precisa de quê? De técnicas de memorização. Então, quando eu comecei a aplicar técnicas de memorização no meu processo, aí sim, toda a minha preparação deu um salto mortal e eu consegui um status superior, consequentemente garantindo a aprovação em 4 concursos públicos federais. Pra você tem uma ideia, depois que eu depois que eu finalizei o meu primeiro curso de memorização, 7 meses depois, eu já consegui a minha primeira aprovação em um concurso público. E depois vieram mais 3 na sequência. Ou seja, essas técnicas realmente fizeram um grande diferencial no meu processo de preparação. E por falar em técnicas de memorização, se você realmente deseja aprofundar um pouquinho mais, conhecer técnicas que possam aumentar o seu poder de concentração e principalmente o seu poder de se lembrar das informações na hora da prova, eu vou deixar aqui embaixo um link para você clicar e assistir a uma aula que é 100% online e 100% gratuita. Eu quero te convidar para fazer um teste para você saber se a sua memória é boa ou ruim ou simplesmente é uma memória destreinada. Você já parou para pensar nisso? Então clica aí, participe da aula, vai ser um prazer poder contribuir com o seu processo de preparação. E se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque 2019 vai ser o seu ano. E neste ano pode contar comigo que eu estou aqui para te auxiliar no que for preciso. Você vai conseguir a aprovação, como eu consegui e como milhares de pessoas já chegaram lá. Um grande abraço, até mais!